estudantes, tudo bem? Meu nome é professor Marco Zanini e eu estou aqui hoje com uma aula específica sobre democracia racial. Presta atenção nessa sequência de slides que eu vou apresentar para vocês e é de uma situação de aprendizagem do currículo em ação, página 173. Então anota aí. Vamos lá. Democracia racial no Brasil. A gente vai analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores e condutas. Só que a gente precisa desnaturalizar e problematizar formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação. E identificar ações que promovam direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Então, para a gente poder exemplificar isso, nós vamos usar essa atividade aqui, essa situação de aprendizagem. Preste atenção nos objetos de conhecimento. Nós vamos falar sobre legados do patriarcalismo e da escravidão no Brasil. Como isso gerou a desigualdade social brasileira em relação principalmente ao negro, tá? Que é o caso específico que a gente vai falar aqui. E identificar, por exemplo, tipos de racismo, como racismo estrutural, tá? Então, a gente vai usar o texto aqui do Ney Lopes sobre nossa democracia racial. Aqui, ele abre o começo do texto falando algo bem específico. Ó. No Brasil, a alegada e aparente convivência pacífica entre negros e brancos, em harmonia e sem conflitos, assentava-se no estabelecimento para o indivíduo negro de um território social específico. Território social específico. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que, no Brasil, essa democracia racial, essa harmonia entre as raças acontece por quê? Porque o negro, ele tem um território na sociedade, dentro da sociedade, muito específico, que ele não pode sair daquilo. Ou dificilmente ele sai dessa posição social. É difícil ele ascender socialmente, ele ter uma casa melhor, frequentar espaços que, na sua maioria, são dos brancos, né? Então, ele está querendo desmontar o mito da democracia racial com esse texto. E olha só, e dentro desses lugares, aí dos lugares físicos, por exemplo, o negro tem que morar onde? Nos morros, nas favelas, nos cortiços, nos subúrbios, nas periferias. Então, ele está contando com o texto justamente isso. Assim, dentro da imaginária democracia racial brasileira, um bom negro era o empregado doméstico, o motorista da família, a babá, o sambista, a mulata assanhada, o jogador de futebol. Vocês estão vendo? São estereótipos, né? O negro, ele só pode estar nesses lugares. Quando você olha para alguém negro, você vai falar, deve ser empregada doméstica. Ela deve ser uma enfermeira, ela não pode ser uma cirurgiã, ela não pode ser uma médica dentro do hospital. Não, a gente olha, vai achar que é o quê? Isso é uma coisa que está dentro da sociedade brasileira, do nosso imaginário de democracia racial. Essas pessoas aqui, no final do texto ele está falando, mesmo reconhecendo a baixa condição social e econômica dos afro-brasileiros, alegam que ela não se deve ao racismo, e sim uma questão econômica. Então não é achar que isso é algo ligado a uma questão ideológica. Não, é só uma pura questão econômica. Sim, há casos em que os negros ascendem socialmente? Sim, há casos. O problema é que isso é uma exceção, é o que ele termina aqui falando no texto, tá? Esse aqui é o texto do Ney Lopes, e aqui fica essa questão, né? Por que a democracia racial, segundo o autor do texto 1, que é o texto do Ney Lopes, seria um recurso de negação do racismo em nosso país? Foi o que eu expliquei para vocês. Qual é a origem desse discurso? Ele é um discurso que está ligado a esse patriarcalismo, essa ideia do negro ser inferior, que vem de lá da escravidão, e da falta de recursos para inserir esse negro na sociedade. Tá? Para poder ilustrar isso, trouxe aqui alguns... respondendo essas questões, o texto ele desconstrói a ideia da democracia racial. O discurso de harmonia entre as raças no Brasil seria uma forma de negar o racismo. Discurso que o problema das desigualdades estaria relacionado à ordem econômica. Eles consideram o quanto a experiência da escravidão e seus desdobramentos no mundo contemporâneo estão relacionados ao racismo. Então, ou seja,
que essas estruturas sociais de hoje, institucionais, elas são desse jeito por conta desse período de escravidão no Brasil, tá? Se o negro não consegue ascender socialmente, é porque teve lá um seu avô, o tataravô, não teve a oportunidade de ascender socialmente e dar dignidade para os seus filhos. Isso é uma coisa que vai se alastrando ao longo do tempo, tá bom? Vamos lá. Um dos enfoques do texto aqui é abordado a crítica ao pensamento do lugar do negro. Ele critica justamente isso. Por que o negro não pode ter um outro lugar na sociedade, a não ser um jogador de futebol ou ser uma empregada doméstica? Então, esses casos de ascensão social é uma exceção, tá? Uma prova disso, e uma coisa muito específica, é esse texto aqui do G1, que fala sobre a taxa de homicídio de homens negros do Brasil. É 4 vezes maior do que a de não negros, apontando o estudo. E esse estudo diz que isso está ligado muito ao racismo. Um outro texto bacana, desculpa, é esse número de deputados pretos e pardos que aumenta hoje no Congresso Nacional, mas é menor do que esperado, por conta de cotas que foram desenvolvidas para que eles pudessem ser inseridos como representantes do povo. Então, vocês estão vendo? Essas duas reportagens, elas mostram quanto o negro sofre, é discriminado e acaba acarretando problemas sérios para a vida deles, como a taxa de homicídios, como a baixa representatividade no poder público, entendeu? É isso que eu quero que vocês reflitam a respeito para a gente poder entender mais a nossa sociedade e desmistificar a democracia racial. Beleza? Até mais, valeu!